Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer essa linda bolsa feita com o fio Color Brilho da Supremo Fios. Ele é número 6, 85% algodão, contém 452 metros, seu tex é 922. A agulha indicada aqui no rótulo é de 3 a 3,5, porém, eu vou usar aqui uma agulha 5 milímetros, você pode usar de sua preferência. Vou precisar também de uma tesoura e uma agulha ali de tapeçaria para remates. Apenas um novelo é o suficiente para a gente fazer essa peça, tá? Eu vou deixar no final do vídeo a medida dela certinho, tá? Então, o material que nós vamos precisar aqui, recapitulando: um novelo do fio Color Brilho, tesoura, agulha de tapeçaria para remates, uma agulha para crochê 5 milímetros, mas você pode usar a que você quiser. Vamos precisar aqui, esse aqui é opcional, tá? Botão imantado para o fechamento da peça. Vamos precisar de duas argolinhas aqui de 2 centímetros e uma alça já com o mosquetão, mas se você não encontrar aí na sua cidade, você pode usar ali, fazer uma de crochê também, que fica super bacana. Então, esses materiais aqui são opcionais, onde você vai encontrar em armarinhos físicos e online, você vai encontrar também em lojas que vendem acessórios para bolsa. E caso você não encontrar e você tiver uma bolsa velha aí que você não vai usar mais, tire as alças dela para fazer também, fica super bacana. Cheguei aqui ao final, então, trabalhei um total de 34 carreiras. Se você quiser fazer maior, pode fazer, tá? Só que faça de 3 em 3 para dar certo a nossa peça, tá bom? Nós vamos trabalhar pulando 2 pontos e fazendo o nosso motivo no terceiro. Pulando 2 pontos, fazendo o motivo no terceiro. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando, tá? Então, é importante você ter de 3 em 3 carreiras aqui da sua peça. Então, feito isso aqui, trabalhei as 34 carreiras, tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 carreiras. Trabalho aqui 3 correntes para subir. Nesse mesmo ponto que eu tenho aqui, eu trabalho um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui no mesmo lugar. Laço meu fio, pulo 1, 2 aqui carreiras de base, vou lá na terceira e repito a mesma coisa. 2 pontos altos no mesmo ponto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Se você quiser trabalhar de outra forma, que dá outro efeito, a gente vai fazer da seguinte forma: ao invés de trabalhar o ponto alto, a gente vai trabalhar o ponto baixo, ao invés do ponto alto, certo? Laço meu fio, pulo os 2 pontos de base e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto. Laço meu fio, pulo 2 carreiras de base, vou lá na terceira e trabalho novamente 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Quando a gente trabalha com a carreira aqui fazendo o ponto alto, na verdade não interfere muito, porque a gente vai trabalhar ponto baixo relevo na próxima. Então, se você fizer dessa forma aqui, ele vai ficar até melhor, fazendo o bloquinho de 2 pontos altos, as 2 correntes e o ponto baixo no mesmo ponto. Laço o fio, pulo 2 carreiras de base e continuo desta forma até chegar lá no canto da peça. Então, vou trabalhando dessa forma. Quando eu chegar aqui nesse cantinho, eu volto para mostrar como fazer essa parte aqui. Trabalhei aqui, então, até chegar nesse meu cantinho. Fiz aqui o meu ponto, né, que a gente estava fazendo.
E aqui a gente vai trabalhar igual. Vamos pular 2 pontos, vamos no terceiro e fazemos o nosso bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto baixo. Laço o fio, pulo 2 pontos de base, 1, 2, vou lá no terceiro, repito a mesma coisa, fazendo os 2 pontos altos, 2 correntes e o ponto baixo. Laço o meu fio, vou lá no meu último ponto, pulo 2, vou lá no terceiro e trabalho o meu bloquinho aqui. 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto, ficando desta forma aqui. Laço o meu fio, esse fio eu vou aproveitar para esconder ele, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro e continuo trabalhando desta forma até completar toda a minha carreira. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, olha só como vai ficando a nossa peça. Então, vou dar toda a volta até chegar aqui. O que eu vou fazer aqui é o mesmo que eu fiz aqui. Cheguei, então, aqui ao final da carreira, nessa minha lateral aqui, contando com aqui o meu cantinho, eu tenho 12 motivos, 3, 6, 9, 12, desse outro lado também, e aqui nessa parte da largura, a gente tem 2, então, são 12 mais 12, 24, 26, 28 motivos, ok? Se você quiser fazer uma peça maior, você pode fazer, só que atente-se a esta primeira carreira dar números pares aqui desse motivo. Feito isso, eu vou aqui onde eu tenho não a minha correntinha, e sim o meu primeiro ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo, viro a minha peça, insiro a agulha aqui na minha alça de 2 correntes, faço um baixíssimo, subo aqui 2 correntes e trabalho mais um ponto alto aqui dentro dessa alça. 2 correntes, e agora, ao invés de fazermos o ponto baixo tradicional, nós vamos fazer aqui dessa forma, o ponto baixo relevo. Então, nós vamos inserir a agulha aqui, temos os 2 pontos, inserimos a agulha aqui no primeiro, e a gente trabalha um ponto baixo relevo. Laço o meu fio, vou para a próxima alça aqui de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes e novamente tenho 2 pontos altos aqui à minha frente, insiro a agulha aqui entre o primeiro e o segundo e faço o meu ponto baixo. Laço o meu fio, vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos na minha próxima alça, 2 correntes e um ponto baixo relevo no meu próximo ponto. Então, desta forma, a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira, tá? Não tem segredo aqui nenhum, a gente vai trabalhar sempre dessa forma aqui, até completar toda a volta aqui no nosso trabalho. Trabalhei, então, aqui por toda a minha carreira, você vai notar que ela vai começar a subir um pouquinho. Não puxe a peça, deixa ela tomar a forma como ela precisa tomar, tá? Não repuxe ela, e assim ela vai crescendo conforme precisa. Então, terminando a última carreira, para finalizar, a gente vai trabalhar fechando com ponto baixíssimo, não na corrente, sim no ponto alto. Fechamos com ponto baixíssimo. Observe aqui essa forma de terminar e começar a outra carreira, que a gente sempre vai fazer dessa forma. Então, fechamos a carreira com baixíssimo, viramos a nossa peça. Insiro a minha agulha aqui na alça de 2 correntes, faço um baixíssimo, subo 1, 2 correntes, laço o meu fio e faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto baixo aqui no meu ponto alto, ponto baixo relevo, tá? Laço meu fio, venho para a próxima alça de 2 correntes, trabalho aqui os meus 2 pontos altos, faço 2 correntes e um ponto baixo relevo de novo. Faço novamente 2 pontos altos na alça de 2 correntes,
2 correntes e um ponto baixo relevo no próximo ponto. Desta forma, eu vou trabalhar até completar minha carreira. Então, eu vou dar toda a volta aqui. Quando eu estiver chegando no final, eu volto para mostrar. Trabalhei, então, até terminar a minha volta, fiz o meu último motivo. Então, vamos lá novamente. Não nas 2 correntes, e sim em cima do ponto alto, fechar com ponto baixíssimo, viro a minha peça. Na alça de 2 correntes que eu tenho logo aqui à frente, eu faço um baixíssimo, 2 correntes e um ponto alto aqui neste mesmo ponto. 2 correntes e o meu ponto baixo relevo. Laço meu fio, trabalho aqui mais 2 pontos altos, 2 correntes e o meu ponto baixo relevo. E desta forma, eu vou trabalhando em carreiras de ida e volta, sempre fechando da mesma forma. A gente sempre fecha da mesma forma e sempre começa uma nova carreira da mesma forma. Então, seguindo essa sequência, a gente vai trabalhar algumas carreiras aqui. E você vai observar que a nossa peça, ela já começa a subir aqui a parte onde a gente tem aqui a lateral, aqui, né, a largura dela. Aqui, olha só, ela vai subir com o tempo, conforme a gente for tecendo. Então, eu vou dar continuidade aqui, vou trabalhar algumas carreiras, daqui a pouco eu volto para te passar a quantidade certa de carreiras que a gente vai trabalhar nessa peça para chegar num tamanho bem legal. Voltei aqui, então, fiz aqui 21 carreiras, olha só. Trabalhei aqui, então, a gente conta desta forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim a gente vai contando, porque como a gente faz uma carreira no direito e outra no avesso, ela fica uma embaixo e a outra em cima, uma embaixo e a outra em cima. Então, se você quiser trabalhar por mais carreiras, você pode trabalhar, porque ainda sobra essa quantidade aqui de fio, tá? Fazendo aqui as 21 carreiras. Então, você pode trabalhar aí de acordo com as carreiras que você quiser, se você quiser ela mais alta, tá? Então, para finalizar a carreira, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro ponto alto. Vamos fazer uma corrente aqui só para travar o nosso fio e vamos cortar ele, tá? Puxo ele todo para cá. Agora, chegou a hora da gente ajustar o fundo aqui da nossa peça para poder fazer aqui a divisão para colocar as alças, certo? Então, a nossa peça, ela fica desta forma aqui. A gente ajusta aqui o fundo, deixa bem certinho, tá? Esse fio que está aqui, eu vou aproveitar para esconder ele. É bem fácil, bem prático. Você vai colocar na sua agulha de tapeçaria e vai esconder. Como eu já escondi ele um pouco quando eu estava trabalhando ali os pontos, então, eu vou passar aqui pelo fundo da nossa peça, nessa carreira de pontos baixos, para finalizar aqui, certo? Feito isso, eu vou cortar aqui esse fio. Então, posiciono aqui o fundo da minha peça e ele ficou desta forma aqui. Agora, eu vou fazer aqui uma leve diminuição aqui da minha peça, desta forma aqui. Vou dobrar, por exemplo, aqui está a minha peça, eu vou dobrar ela assim, olha só, para ficar desta forma aqui. Pra gente dar uma leve diminuída na nossa peça. Desse outro lado também. Então, eu vou deixar aqui, olha só, mais ou menos um motivo de um lado, um motivo de outro, certo? Se você preferir deixar mais, pode deixar 2 motivos de cada lado aqui, ó. 1 e 2, 1 e 2, certo? Aproveito que eu já tô com esse fio aqui, que eu finalizei, então, eu não vou arrematar ele, eu vou aproveitar para fazer essa diminuição aqui da minha peça. Então, estou com ele aqui, desta forma,
passo ele pra lá. Desta forma, como a gente tá aqui com o fio da mesma cor, ele nem vai aparecer, tá? Prendi aqui o primeiro, e agora venho aqui pra esse próximo. E venho aqui pra esse daqui, olha só. Aí, pego ele aqui e jogo ele todo pra cá, para fazermos aqui a nossa diminuição. Olha só como fica. Aqui vai ficando desta forma. Então, passo mais uma vez, pegando aqui essas duas carreiras aqui e mais o ponto, os 2 pontos que eu fechei ali, certo? Feito isso, faço mais uma vez, só pra deixar bem preso aqui, tá? E aí, vou jogar esse fio pra cá, vou travar bem ele pra ele não soltar. Então, nesse momento, você pode abrir o seu fio no meio, ou você pode fazer o nozinho ali de costura para depois esconder aqui a sua peça, certo? Esconder esse fio que está aqui. Desse outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Deixei 2, 4 e vou prender eles aqui dessa forma para fazer ficar menor essa parte aqui da nossa peça, tá? Então, eu vou fazer nessa parte aqui também e eu já volto para mostrar. Finalizei, então, os 2 lados. Então, desse lado aqui, eu coloquei uma argolinha. Se você tiver em mãos, você pode colocar. Se você não tiver, você pode deixar para colocar depois. Ou prender o seu mosquetão na própria peça aqui de crochê, tá? Na própria peça. Então, aqui, essa argola aqui, ela tem mais ou menos 1,5 centímetro, quase 2 centímetros, tá? Isso vai variar de acordo com o tamanho que você encontrar, olha só. Aqui ela tem quase 2 centímetros, tá? Contando aqui toda ela. Se a gente for contar a parte de dentro, apenas 1 centímetro, tá? Então, como é que a gente coloca ali? Você vai observar que ela ficou dessa forma aqui, tá vendo? Então, você vai pegar a sua argolinha. E aí, você vai posicionar ela aqui. Vamos subir aqui o nosso fio. Você vai posicionar ela nessa parte aqui. E aí, você vai passar o seu fio todo pra lá. Insere a sua agulha aqui, pega dentro da argola e passa o seu fio pra cá. Ela vai subir aqui dessa forma, ficando assim, presa. Então, você vai prender esses 2 lados da sua peça nessa argola. Passa a sua agulha toda pra lá e vem aqui por baixo. Novamente, passa por dentro da argola e vem aqui por baixo. Pode fazer isso umas 6, 7 vezes, tá? Pra ficar bem preso, pra que ela suporte o peso ali da peça, tá? Porque nós vamos colocar coisas dentro, então, ela vai ficar um pouquinho pesada, então, precisa estar bem reforçado aqui. Chegando aqui no final, a gente joga o fio aqui pra dentro, e agora, vamos fazer aqui um nozinho, pra depois fazer esse arremate. Dei aqui o nozinho, vou abrir aqui o meu fio, então, metade dos cabos para cada lado, trabalhando assim. Aqui, se arrebentar o fiozinho de lurex, não tem problema, porque é a parte aqui do nosso acabamento, que não vai aparecer. Então, a gente pega aqui umas 2 alcinhas que tem aqui bem próximo, passa apenas um fio para um lado e o outro que está do outro lado, a gente dá 2 nozinhos aqui na nossa peça. Fazendo isso, a gente volta todos os cabos desse fio para a agulha e vamos esconder aqui esse fio. Nesse momento, você precisa esconder ele com bastante calma, para que não fique aparecendo no contorno da sua peça, tá? Então, você esconde bem ele, pode passar todo o fio se você quiser. Aqui, daqui até aqui, pra mim já é o suficiente, tá? Então, se você quiser passar mais, aí fica a seu critério, conforme você quiser fazer. Aí, ela fica desta forma aqui. Menor aqui nessa parte.
E aí, você coloca ali o mosquetão. Fica bem mais fácil para você trabalhar dessa forma. Olha só. Se você não tiver essa alcinha, não tem problema, essa argolinha, você pode prender no próprio crochê aqui da sua peça, tá? Eu vou mostrar aqui o resultado final dessa nossa peça. Finalizei, então, aqui os arremates da minha peça, coloquei um botão imantado, esse aqui é opcional, então, se você quiser, você pode colocar, se não quiser, não precisa. E ela fica desta forma aqui. Fica uma peça super fácil de fazer, muito bonita, e olha só o detalhe do ponto que fica super bacana nessa peça. Então, aqui eu vou tirar as medidas para você acompanhar e ter como referência no seu. A gente tem um total aqui de 37 centímetros de largura e de altura, sem contar as alças, a gente tem um total de 25 centímetros. É um tamanho ideal de uma bolsa para você fazer, usar, vender, presentear e fica super bacana. O brilho aqui do Color Brilho dá um charme especial na peça e essa alça aqui também fica super bacana. Você encontra ela em armarinhos e em lojas de acessórios para bolsa. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!